Quantas vezes já se viu a olhar para o teto no meio da noite, exausto? Mas a sua bexiga tem outros planos para si. Aquele caminho familiar até a casa de banho. 1, 2, talvez 3 vezes. Quebra o seu sono em pedacinhos, deixando-o cansado e frustrado pela manhã. Não é apenas o cansaço que nos assola. É a preocupação de cair no escuro. A interrupção daquele descanso tão merecido que o nosso corpo tanto precisa depois dos 60. Parece um ciclo sem fim. Não é um problema que muitos de nós enfrentamos, mas raramente falamos abertamente. Acordar repetidamente para ir à casa de banho não é apenas um incômodo. Pode roubar-nos a energia, a clareza mental e até a alegria de viver. Mas e se eu lhe dissesse que existe um ritual simples, suave, que pode naturalmente reduzir essas idas noturnas, permitindo-lhe desfrutar de noites de sono mais profundas e reparadoras? Não estamos a falar de medicamentos ou soluções complicadas. Estamos a falar de um caminho natural para recuperar as suas noites. Neste vídeo, vamos desvendar um ritual poderoso e algumas práticas complementares que podem transformar a sua experiência de sono. Fique até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode ser a chave que faltava para as suas noites de descanso. Vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro pilar, que é o coração do nosso ritual noturno, a gestão inteligente da hidratação e um segredo da nossa avó que quase esquecemos, muitos de nós, ao longo do dia. Não bebemos água suficiente e depois tentamos compensar à noite, o que obviamente leva a mais idas à casa de banho. O nosso corpo precisa de água, claro, mas a forma como a bebemos faz toda a diferença, especialmente à medida que envelhecemos. A grande maioria das pessoas pensa que, para evitar ir à casa de banho à noite, deve simplesmente parar de beber líquidos após o jantar. E sim, isso pode ajudar um pouco. Mas a verdade é que o corpo ainda precisa de se manter hidratado e, ao cortar drasticamente a ingestão de líquidos, podemos estar a causar outros problemas, como desidratação leve, que também afeta o sono e a saúde em geral. A chave não é a privação, mas sim a estratégia. O ritual começa com uma mudança simples, mas poderosa, na sua rotina de hidratação diária. Em vez de beber grandes quantidades de água de uma só vez, especialmente à noite, procure distribuir a sua ingestão de líquidos de forma mais uniforme ao longo do dia. Imagine que tem uma meta de beber, digamos, 8 copos de água por dia. Em vez de beber 3 ou 4 após o jantar, tente beber 2 ou 3 pela manhã, outros tantos à tarde e depois reduzir significativamente a partir do final da tarde. Eu sugiro que tente beber a maior parte da sua água entre o acordar e as 18 horas. Isso dá ao seu corpo tempo suficiente para processar os líquidos antes de se deitar. Agora, o segredo da avó. Ela sempre soube que o calor tem um poder curativo e relaxante. E este é o nosso segundo pilar, uma bebida morna especial, tomada no momento certo. Mas não é qualquer bebida. Esqueça os chás diuréticos que prometem milagres e, na verdade, só nos fazem correr mais para a casa de banho. Estamos a falar de um chá de camomila puro e suave, ou talvez um chá de cidreira. Ambos são conhecidos pelas suas propriedades relaxantes e calmantes, que ajudam a preparar o corpo para o sono, sem sobrecarregar a bexiga. A chave aqui é tomar uma chávena pequena, cerca de 1h30 a 2 horas antes de se deitar. Por que este timing? Isso permite que o líquido seja processado e que qualquer necessidade de ir à casa de banho seja resolvida antes de se deitar. E o calor da bebida ajuda a relaxar os músculos, incluindo os da bexiga, e a acalmar o sistema nervoso.
preparando-o para um sono tranquilo. Pense nisso como um sinal para o seu corpo de que é hora de desacelerar. Mas há um detalhe que muitas vezes esquecemos: a forma como nos deitamos. À medida que envelhecemos, a gravidade e a forma como o nosso corpo processa os líquidos podem mudar. Durante o dia, quando estamos sentados ou de pé, os líquidos tendem a acumular-se nas pernas e nos tornozelos. Quando nos deitamos, estes líquidos regressam à circulação, e é aí que a bexiga pode sentir-se mais preenchida, levando às idas noturnas. Então, aqui está a terceira parte deste primeiro passo, um pequeno ritual de elevação das pernas. Cerca de 1 hora antes de se deitar, deite-se na cama ou no sofá e eleve as pernas um pouco acima do nível do coração. Pode usar uma almofada grande ou até mesmo encostar as pernas à parede. Mantenha esta posição por cerca de 15 a 20 minutos. Este simples ato ajuda a redistribuir os líquidos acumulados nas pernas e a permitir que os rins os processem antes de se deitar. É um truque simples, mas incrivelmente eficaz, que dá ao seu corpo uma vantagem, permitindo-lhe lidar com o excesso de líquidos antes de o sono chegar. Este conjunto de ações, a hidratação estratégica ao longo do dia, o chá relaxante e a elevação das pernas formam a base do nosso ritual noturno. Eles trabalham em conjunto para acalmar o seu corpo, gerir os líquidos e preparar a sua bexiga para uma noite de descanso. Não é uma cura mágica, mas uma abordagem gentil e natural que respeita os ritmos do seu corpo. Agora que estabelecemos a fundação com a gestão de líquidos e a preparação para o sono, vamos aprofundar-nos em como o que comemos e pequenos movimentos podem fazer uma diferença ainda maior. Continuando a nossa jornada para noites de sono ininterruptas, vamos agora focar-nos em algo igualmente vital: a sua alimentação e como ela impacta a sua bexiga à noite. Muitas vezes subestimamos o poder do que colocamos no nosso prato e as suas repercussões no nosso corpo, especialmente quando se trata de algo tão delicado como a frequência urinária noturna. Não é apenas a quantidade de líquido que importa, mas também o tipo de alimentos que consumimos, particularmente ao jantar. Acredite ou não, certos alimentos atuam como verdadeiros irritantes para a bexiga, e ingeri-los perto da hora de deitar pode ser um convite direto para as idas noturnas à casa de banho. Pense nisto como a forma de sussurrar gentilmente para a sua bexiga, em vez de a gritar com ingredientes que a deixam agitada. O nosso quarto pilar é a dieta amiga da bexiga. Vamos começar pelo que devemos evitar, especialmente no final do dia. Os alimentos ricos em sódio, por exemplo, são um grande culpado. Alimentos processados, enlatados, alguns queijos curados e até mesmo pão em excesso podem conter níveis elevados de sal. O sódio faz com que o corpo retenha líquidos, e quando finalmente nos deitamos, esses líquidos podem ser libertados de uma só vez, aumentando a produção de urina. Tente reduzir o consumo destes alimentos no jantar e opte por refeições frescas e caseiras. As especiarias picantes, como malaguetas e pimentas, também podem irritar a bexiga, causando uma sensação de urgência. E embora um copo de vinho ou uma cerveja possam parecer relaxantes, o álcool é um diurético natural, o que significa que estimula a produção de urina. O mesmo acontece com a cafeína, presente não só no café, mas também em muitos chás pretos e refrigerantes. A recomendação é clara: evite álcool e cafeína nas últimas 4 a 6 horas antes de deitar. Não é necessário eliminá-los completamente da sua vida, apenas gerir o seu consumo de forma inteligente. Em vez disso, concentre-se em alimentos que são gentis com a sua bexiga.
Vegetais frescos, como brócolos, couve-flor, cenouras e espinafres, são ricos em fibras e nutrientes, e geralmente não são irritantes. Frutas como maçãs e peras, quando consumidas com moderação e não em grandes quantidades antes de dormir, também podem ser boas opções. Proteínas magras, como peito de frango grelhado ou peixe assado, são fáceis de digerir e não sobrecarregam o sistema. A ideia é ter um jantar leve e equilibrado, que seja fácil para o seu corpo processar, minimizando a produção excessiva de urina. Tente jantar pelo menos 3 horas antes de ir para a cama. Isso dá ao seu sistema digestivo tempo suficiente para fazer o seu trabalho antes de o corpo se preparar para o descanso. Agora, o nosso quinto pilar, e este é um que muitas pessoas esquecem, mas que pode ter um impacto enorme: o fortalecimento suave do pavimento pélvico. Não estamos a falar de exercícios extenuantes ou complicados. Estamos a falar de exercícios de Kegel, que são incrivelmente simples e podem ser feitos discretamente em qualquer lugar. O pavimento pélvico é um conjunto de músculos que sustentam a bexiga, o intestino e, nas mulheres, o útero, à medida que envelhecemos. Estes músculos podem enfraquecer, o que contribui para a incontinência e para a sensação de urgência. Fortalecê-los pode fazer uma diferença significativa na sua capacidade de controlar a bexiga. Como fazer? Imagine que estava a tentar parar o fluxo de urina a meio ou a evitar libertar gases. Essa é a sensação de contrair os músculos do pavimento pélvico. A chave é isolar estes músculos, sem contrair as nádegas, as coxas ou os músculos abdominais, apenas os músculos internos. Contrate por 3 a 5 segundos. Depois relaxe por 3 a 5 segundos. Repita 10 vezes. Faça este conjunto de exercícios 3 vezes ao dia, uma vez de manhã, uma à tarde e outra à noite. Pode fazê-lo sentado no sofá, deitado na cama ou mesmo em pé, enquanto espera na fila do supermercado. É um exercício discreto e poderoso. Não vai ver resultados da noite para o dia, mas com consistência, em algumas semanas, notará uma melhoria significativa no controlo da sua bexiga. É um investimento pequeno de tempo para um retorno tão grande na sua qualidade de vida. Pense nisso como dar um abraço de força à sua bexiga, permitindo-lhe aguentar mais tempo e, crucialmente, durante toda a noite. Juntar a dieta amiga da bexiga com estes exercícios de Kegel suaves cria uma sinergia que apoia o seu corpo de dentro para fora, complementando perfeitamente o ritual de hidratação e relaxamento que já começamos a construir. Mas ainda temos mais um elemento essencial a considerar para selar o seu caminho para noites de sono tranquilas. Para selar o nosso ritual e garantir que o seu corpo está verdadeiramente preparado para uma noite de sono ininterrupto, vamos introduzir o nosso sexto e último pilar, que muitas vezes é negligenciado: a gestão do estresse e a preparação mental para o descanso. É fácil esquecer que a nossa mente e o nosso corpo estão intrinsecamente ligados, e o estresse e a ansiedade podem ter um impacto profundo na nossa capacidade de dormir bem. E sim, até mesmo na frequência com que nos levantamos para ir à casa de banho. Quando estamos estressados, o nosso corpo entra num estado de alerta, produzindo hormonas como o cortisol que podem aumentar a produção de urina e, em geral, manter-nos em vigília. Pense no estresse como um pequeno intruso que sabota a sua paz noturna. Por isso, parte do nosso ritual gentil é aprender a convidar a calma para o seu espaço antes de se deitar. Este pilar não é sobre dietas ou exercícios físicos intensos. É sobre cultivar um estado de serenidade. Uma das formas mais eficazes de o fazer é através de uma rotina relaxante antes de dormir. E não estamos a falar de ver as notícias ou rolar nas redes sociais.
Atividades que, na verdade, estimulam o cérebro. Estamos a falar de algo que o convida a desacelerar. O que é que o acalma? Para alguns, pode ser a leitura de um bom livro, talvez não um thriller, mas algo leve e agradável. Para outros, pode ser ouvir música suave, música clássica ou sons da natureza, ou quem sabe, um banho morno com algumas gotas de óleos essenciais relaxantes, como lavanda. O calor do banho ajuda a relaxar os músculos. E a lavanda é conhecida pelas suas propriedades calmantes. Crie uma atmosfera no seu quarto que convide ao sono. Escureça as luzes. Certifique-se de que a temperatura está agradável. E evite ecrãs de telemóveis, tablets e televisões pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul emitida por estes ecrãs pode interferir com a produção de melatonina, a hormona do sono. Outra ferramenta poderosa para a gestão do stress é a prática da gratidão e da respiração consciente, antes de se deitar. Reserve 5 minutos para pensar em 3 coisas pelas quais está grato naquele dia. Pode ser algo tão simples como um bom café pela manhã, uma conversa agradável com um amigo, ou um pôr do sol bonito. Focar-se na gratidão desvia a sua mente das preocupações e pensamentos negativos, substituindo-os por sentimentos positivos. E enquanto faz isso, combine-o com respiração profunda. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente pelo nariz. Contando até 4. Prenda a respiração por 1 segundo. E depois expire lentamente pela boca. Contando até 6. Repita este ciclo 10 vezes. Esta respiração lenta e profunda ativa o seu sistema nervoso parasimpático, o que é o modo de descanso e digestão do seu corpo, sinalizando que é seguro relaxar e dormir. Esta simples prática pode ser um poderoso antídoto para a agitação mental que muitas vezes nos impede de adormecer e de manter o sono. Além disso, é importante que o seu quarto seja um santuário de sono. Certifique-se de que o seu colchão e almofadas são confortáveis e que o seu quarto está o mais escuro e silencioso possível. Pequenos pormenores, como cortinas opacas ou tampões para os ouvidos, se necessário, podem fazer uma grande diferença. Muitas vezes, a qualidade do sono é comprometida por fatores ambientais que podemos controlar. Lembre-se, o objetivo é criar um ambiente e um estado mental que digam ao seu corpo: é seguro relaxar agora, é hora de descansar. Este pilar de gestão do estresse e preparação mental é o toque final que harmoniza todos os outros elementos do nosso ritual. Ele não apenas ajuda a diminuir as idas noturnas à casa de banho, mas também melhora a qualidade geral do seu sono, tornando-o mais profundo e reparador. É uma forma de honrar a necessidade de descanso do seu corpo e da sua mente nos seus anos dourados, permitindo-lhe acordar revigorado e pronto para desfrutar de cada novo dia. Com estes 6 pilares combinados, está a criar um escudo natural contra as interrupções noturnas, abrindo caminho para noites de sono ininterrupto e uma vida mais vibrante. Ao longo do nosso tempo juntos, exploramos um ritual gentil e poderoso, dividido em pilares que se interligam para nos dar noites de sono mais tranquilas e ininterruptas. Começamos com a gestão inteligente da hidratação, lembrando-nos de beber a maior parte da nossa água antes das 18 horas e optando por uma chávena pequena de chá de camomila ou cidreira, cerca de 1h30 antes de deitar. Depois, introduzimos a magia simples de elevar as pernas por 15 a 20 minutos antes de se deitar. Um truque para ajudar o corpo a processar os líquidos acumulados durante o dia. Aprofundamos na dieta amiga da bexiga, descobrindo como evitar irritantes como o sódio excessivo, a cafeína, o álcool e alimentos picantes no jantar, preferindo refeições leves e frescas que são gentis
para o nosso sistema digestivo e bexiga. Aprendemos a dar um abraço de força aos nossos músculos do pavimento pélvico com exercícios de Kegel suaves. Um investimento discreto, mas eficaz, para um melhor controlo da bexiga e, finalmente, abraçamos a importância da gestão do estresse e da preparação mental para o descanso. Criando uma rotina relaxante antes de dormir e praticando a gratidão e a respiração consciente para acalmar a mente. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade, especialmente quando se trata de algo tão fundamental como o sono. Não se trata de uma corrida, mas sim de uma jornada gentil para reequilibrar o seu corpo e a sua mente. Seja paciente consigo mesmo e celebre cada pequena vitória. Talvez comece por implementar um ou dois destes pilares e adicione mais à medida que se sentir confortável. A consistência é a chave. E os resultados virão? Sinta-se à vontade para partilhar as suas experiências e as suas próprias dicas nos comentários abaixo. Adoraria saber como este ritual o ajudou. Ou se tem outros segredos que funcionaram para si. A nossa comunidade é um espaço de partilha e apoio mútuo. E as suas histórias podem inspirar e ajudar muitos outros. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber conteúdo que o ajude a viver a sua melhor vida em todas as idades, por favor, deixe um gosto e subscreva o canal. Ativar o sininho para receber as notificações garante que não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Você merece noites de sono reparadoras. Merece acordar revigorado e cheio de energia para desfrutar de cada momento dos seus anos dourados. Este ritual não é apenas sobre parar as idas à casa de banho. É sobre reconquistar a sua paz, a sua vitalidade e a sua qualidade de vida. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Com cada noite de sono a ser um passo em direção a um dia mais feliz e saudável,